Ora, bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e restante equipa. Muito obrigado pelo vosso relatório. Eu sou e sempre fui um defensor de uma entidade como o Conselho de Finanças Públicas e, portanto, saúdo e começo por relembrar, porque vou retomar isto ao longo da minha intervenção, aquilo que está na missão do Conselho de Finanças Públicas, que, para além de avaliar os cenários macroeconómicos, é analisar a dinâmica da dívida e a evolução da sua sustentabilidade, é avaliar o cumprimento das regras orçamentais e avaliar a situação económica e financeira das entidades do setor empresarial do Estado. Estou a recordar isto porque vou retomar isto ao longo da minha intervenção em relação a este relatório. Basicamente, o relatório que nos foi apresentado, digamos, reconhece que existem um conjunto de riscos orçamentais e, digamos que quer o grupo parlamentar do PS, quer o próprio Governo, reconhece, e o próprio Ministro das Finanças, que este orçamento será um orçamento muito exigente na sua execução. Portanto, não é um orçamento fácil, mas estamos empenhados em executá-lo. Queria apenas relembrar, visto que foi falado aqui pelo deputado Cristóvão Norte, antes de entrar nas questões substantivas, que nós, economistas, gostamos de fazer comparações homólogas. Portanto, este é o primeiro orçamento deste Governo, o primeiro orçamento do anterior Governo, em 2012, era então o Ministro Vítor Gaspar, fez uma previsão de receitas fiscais inacreditável, ou seja, falhou em 2.764 milhões de euros, quase 2% do PIB, a previsão das receitas fiscais. Portanto, é de certeza que nós não vamos fazer tão mal e vamos fazer muito melhor nesta execução deste orçamento, que, reconheço, é exigente. Mas não há, em termos de comparação homóloga, penso que não haverá nenhuma dificuldade em bater este primeiro orçamento. Mas eu gostava de entrar agora em questões mais substantivas. Em primeiro lugar, dizendo que o cenário macro, as comparações que geralmente são feitas em relação a outras instituições, e todas aquelas que são citadas no vosso relatório são OCDE, Banco de Portugal, FMI, Comissão Europeia. Nenhuma delas é sobre este Orçamento do Estado. Portanto, OCDE e Banco de Portugal referem-se, nem sequer consideram o esboço orçamental, FMI e Comissão Europeia consideram o esboço, mas não consideram a proposta de lei. E, portanto, poderíamos ter aqui sim algum tempo para debater a questão do cenário macro, mas eu vou a questões que me parecem mais importantes. A primeira é a questão da natureza da política orçamental. O PSD, no último governo, fez exatamente aquilo que está nos manuais de economia política, que é política contracionista nos 3 primeiros anos, 2012, 13 e 14, e política claramente expansionista no ano 2015, com um agravamento do déficit do saldo estrutural primário em 0,5 pontos percentuais do PIB. Este orçamento, e agora esta é a primeira questão muito concreta, este orçamento considera um agravamento do saldo estrutural primário em 0,1. Ora, eu, quando ensino estas matérias, considero que um agravamento de 0,1 ou uma melhoria de 0,1 é relativamente neutro do ponto de vista da política orçamental. Portanto, na minha acessão, este orçamento, se for bem executado, é neutro. Se houver derrapagem orçamental, então aí sim será expansionista. A vossa formulação no documento portanto, não é muito clara sobre isto. Eu gostava que clarificasse esta questão. A segunda questão, muito direta, é sobre os juros e a sustentabilidade da dívida. Dizem que há riscos, obviamente que há riscos, ou seja, nós temos um cenário central que é considerar que as yields médias das emissões de 18 a 20 mil milhões de euros em 2016 serão de 2,9 pontos. O Conselho de Finanças Públicas considerou o risco ascendente. Mas aqui a questão, e isto eu remeto para o vosso mandato, eu acho que o Conselho de Finanças Públicas, e permite-me a imodéstia, poderia fazer mais para a análise da sustentabilidade da dívida pública. Eu acho que a análise que está aqui feita é relativamente parca, nomeadamente em relação à gestão da dívida pública. Nós, neste momento, ontem, a dívida a 10 anos estava a 3% e a dívida a 5 anos está a 1,5%. E, portanto, há aqui, no âmbito da gestão, e era isso que eu esperaria do Conselho de Finanças Públicas, é que facilitasse a vida de qualquer governo, neste caso o atual governo, em termos de recomendações sobre a gestão e a sustentabilidade, porque a sustentabilidade da dívida pública, como a doutora Teodora Cardoso sabe muito bem, e eu
também, depende, obviamente, dos juros da dívida pública e da forma como é gerida a dívida pública. Este Governo, em relação à questão da negociação da dívida, já tomou uma posição muito clara, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, que é a nossa posição. Nós não vamos abrir nenhum debate sobre esta questão que não seja à escala europeia. Portanto, quando essa questão se colocar, e deverá ser colocada, Portugal entrará no debate, etc. Mas até lá podemos gerir melhor a dívida pública. Uma outra questão muito direta e muito concreta, e aí eu de facto fico espantado e sugiro que o próximo relatório considere isto. Nós temos um problema grave em Portugal, que é o setor empresarial do Estado. E é uma das linhas do vosso mandato, é analisar, digamos, o que é que se passa com o setor empresarial do Estado, sobretudo aquele que está, as empresas públicas reclassificadas que estão dentro do perímetro orçamental e, como a doutora saberá muito bem como eu, representa, só no déficit orçamental de 2015, representou um quinto do déficit orçamental. E, portanto, o que eu esperaria era haver uma secção neste relatório exclusivamente dedicada ao setor empresarial do Estado e aí, se calhar, até teria algumas observações críticas a fazer a este orçamento. Mas é isto que nós esperamos do Conselho de Finanças Públicas. A outra questão que eu queria referir tem a ver com as regras orçamentais e orçamentação por programas. Não é comparável e não é muito útil que cada vez que muda um governo, os programas orçamentais mudam. E às vezes com o mesmo governo, com o governo PSD, quando a meio do mandato aumentaram os números de ministérios, o número de programas orçamentais mudaram. Com isto, a meu ver, não é possível fazer gestão de orçamentação por programas em Portugal e por isso também esperaríamos, e eu gostaria que o Conselho de Finanças Públicas avaliasse esta questão e também o quadro plurianual de programação orçamental. Ou seja, a nova lei de enquadramento orçamental, gostava também de ter a sua opinião sobre isto, a nova lei de enquadramento orçamental é menos vinculativa em relação às despesas do ano T+1 do que era anterior. Quer dizer, qual é a posição do Conselho de Finanças Públicas sobre esta matéria? Será que com esta, digamos assim, modo de funcionamento nós podemos melhorar a execução orçamental em Portugal? Duvido um bocadinho, mas embora haja um esforço nesse sentido. A última questão tem a ver com o calendário orçamental. De facto, este calendário, quer dizer, não tem ponta para onde se lhe pega, quer dizer, isto não encaixa no semestre europeu, temos recomendações do Conselho Europeu que vêm muito tarde, etc. Quer dizer, o que é que se poderia fazer do ponto de vista legislativo, e obviamente estamos a falar agora na lei eleitoral, mas isto é a Casa que muda as leis, para que situações como a do corrente ano não voltassem a acontecer, de estarmos a discutir um orçamento de Estado em fevereiro. Muito obrigado.